Olá, eu sou a professora Elisiane Vitória Tiepolo, sou professora da Universidade Federal do Paraná, do setor litoral. Eu sou formada em Letras pela Universidade Federal e nessa instituição também tenho mestrado em Literatura Brasileira, onde eu já fiz uma pesquisa voltada para a educação de jovens e adultos. Hoje nós vamos conversar sobre a alfabetização e a pós-alfabetização na EJA, a partir da perspectiva do neoleitor. Eu vou usar esse termo neoleitor porque ele é um termo recente para identificar especialmente os jovens e adultos que voltam para a escola e retomam o seu aprendizado da leitura e da escrita. Neoleitor não é uma palavra, então, que a gente utilize dentro da educação regular, ela vai estar dentro do contexto da EJA, né? E a gente poderia dizer que é aquele momento, né, na caminhada de aquisição da linguagem escrita, em que o sujeito sai de uma situação de analfabetismo e começa a adentrar uma situação de alfabetização rudimentar. Eu vou trabalhar com esses conceitos, com esses níveis de alfabetização um pouco mais para frente, então voltamos a essa questão. Bom, eu trouxe essa imagem para a gente começar a se imaginar, né, ou a se colocar na pele das pessoas que retornam à educação por meio da modalidade EJA, Educação de Jovens e Adultos, e como elas têm lidado numa sociedade absolutamente iletrada, né? Vocês estão vendo aí uma cena que é comum nos centros urbanos, ônibus todos iguais. Eu coloquei não sei se é japonês ou chinês, mas enfim, com ideogramas, justamente para a gente perceber a dificuldade que é para alguém que não domina a leitura e a escrita transitar numa sociedade absolutamente iletrada, né? Que mecanismos as pessoas usam para poder ter mobilidade de sair das suas casas, levar seus filhos para a escola, irem para o trabalho, em mínimas situações do cotidiano. E nessa perspectiva a gente tem duas questões. A primeira, de quantas estratégias cognitivas os jovens e adultos já criaram, quantos saberes já produziram para poder lidar com essa complexa sociedade urbana e letrada. Portanto, produziram conhecimentos para estar nesse mundo e, ao mesmo tempo, o quanto a escola é importante para que essas pessoas tenham garantido o seu direito constitucional de ter acesso à educação pública de qualidade, né? Então, nessas duas perspectivas de como sujeitos, eles já produzem conhecimento mesmo não sendo alfabetizados, mas são letrados, porque têm estratégias para viver numa sociedade letrada e compreender os usos sociais da linguagem escrita, e também para a gente reforçar aqui a importância de que a escola dê acesso de fato à leitura e à escrita. A minha outra imagem também é para continuar reforçando essa tese, né? Eu tenho aí de novo, né, uma rua, talvez o único lugar mais reconhecido seja ali um símbolo internacional, mas que eu poderia entrar com mais segurança. Mas no demais eu teria que olhar porta por porta, olhar o que tem lá dentro, depois memorizar isso tudo, né, para poder transitar e ter atendidas as minhas necessidades aí nessa rua. E aqui é uma página de um jornal para a gente experimentar mais ou menos o que fazem os adultos que aprenderam algumas coisas na escola em relação à linguagem escrita e precisam, com essas algumas informações, darem conta de olhar tudo que está publicado nos jornais, nas revistas, na própria televisão,
que veicula informações também pelo texto escrito, nos documentos que recebem no trabalho, nos documentos que recebem da escola dos seus filhos e que precisam, né, interagir com o mundo via linguagem escrita. Aí a gente tem um jornal em russo, e como é que quem não domina a linguagem escrita vai se virando com isso, né? Talvez o primeiro recurso seja olhar a imagem, né? E se eu conheço esse político, né, esse representante aí do governo, isso já me dá me permite criar uma série de hipóteses. Por exemplo, né, se eu sei que ele está vinculado ao Ministério da Economia, eu olho ali no cabeçalho e talvez eu identifique a palavra economia, porque cria uma conexão entre a imagem, né, de alguém que eu sei que é dessa área e aquela sequência ali que a princípio não teria nada a ver com economia, mas que aí, por conta dessa leitura da imagem, eu já vejo aquele E ao contrário, já emendo tudo lendo economia, né? Mas vejam que a minha interação com o texto ela é bastante rasa, né? Eu não teria condições de, a partir dessa leitura, como não tenho, de dizer o que esse jornal fala sobre o Brasil. Eu poderia pedir para alguém ler para mim, né? Mas a leitura terceirizada ela é muito arriscada, porque quem lê com uma determinada entonação, lê com uma determinada intenção. Portanto, o texto lido, ele não é o texto lido por outro, não é o texto tal e qual eu leria esse texto, né? Então, nessa perspectiva, né, é importante que a gente, como professor, como educador da EJA, perceba que os jovens, adultos e idosos que estão na modalidade, estão lá nas nossas salas de aula, eles têm características em relação às estratégias já construídas em relação a essa linguagem. Eu estou falando aqui da linguagem escrita porque a linguagem oral ela não precisa de escola, né? A gente aprende a linguagem oral nas nossas interações sociais e não preciso ir para a escola para aprender isso. Lógico que na escola eu posso aprender uma modalidade mais formal da linguagem oral, mas a estrutura da língua todos nós aprendemos no nosso convívio social. Porém, a linguagem escrita é um sistema mais complexo porque é um sistema de representação de segunda ordem. Ou seja, quando eu falo, eu já uso um sistema simbólico. O que eu digo é uma representação do mundo. Quando eu escrevo, por que é de segunda ordem? Porque se trata de uma representação de uma representação. A linguagem escrita é a representação da linguagem oral, que já é uma representação. E obedece um sistema complexo de combinações, de estrutura para existir, né? E exige processos cognitivos mais complexos e por isso a necessidade da escola, mas de uma escola que reconheça as características do neoleitor e do leitor, que são características muito diferentes das da criança, né? Um sujeito da EJA, um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem, possivelmente já tem conhecimentos que vão ser importantes de ser retomados pelo professor na mediação com o texto escrito. Para isso ficar um pouquinho mais claro, eu espero, né, eu vou usar aqui os dados do Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional para a gente entender mais ou menos os diferentes níveis que podem de domínio da linguagem escrita que podem estar, né, nos nossos espaços de escola, na EJA, e que precisam ser levados em consideração no momento em que a gente for mediar qualquer conhecimento, de qualquer área do conhecimento, tendo em vista que esses conhecimentos são mediados na escola
pela linguagem escrita, né? Quando eu falo, né, quando eu exponho oralmente determinado assunto, a linguagem não é um empecilho, a princípio, para a interação com esse conhecimento. Porém, nos textos escritos, dependendo do nível em que cada um de nós esteja em relação ao domínio da linguagem escrita, isso precisa ser levado em consideração, sim, né? Porque aí o sujeito não interage com aquele conhecimento que está lá naquele texto escrito. Então, de acordo com esse Índice Nacional de Alfabetismo Funcional, nós temos podemos dividir o domínio da linguagem escrita em 4 níveis, né? O primeiro deles é o analfabetismo, e os analfabetos que voltam à escola voltam para a fase 1, ou, né, em programas como agora a gente tem o Brasil Alfabetizado, em programas para alfabetização, ou a fase 1, né, em que serão alfabetizados. Eu não vou me ater aqui agora, porque quero me voltar mais, não para as questões da alfabetização, mas sim da pós-alfabetização, do que eu chamei lá na apresentação da nossa conversa de neoleitor, né? Bom, o neoleitor, ele vai estar nos níveis seguintes, né? O nível o nível rudimentar, que corresponde à capacidade de localizar uma informação explícita em textos curtos e familiares, como o anúncio ou uma pequena carta, ler e escrever números usuais e realizar operações simples, como manusear dinheiro para o pagamento de pequenas quantias ou fazer medidas de comprimento usando a fita métrica. Bom, segundo o INAF, né, de 2011 e 2012, nós temos nesse nível 21% da população pesquisada. 21% que pode estar na escola ou não, mas certamente, se eu estou na EJA, eu vou ter uma parcela, né, de pelo menos 21% de adultos, jovens e adultos nesse nível rudimentar, que vão exigir de mim, enquanto educadora, uma mediação entre o material escrito que eles vão ter acesso, diferente da mediação que eu teria com sujeitos já plenamente alfabetizados. Porque vejam, eles são capazes de ler sozinhos apenas textos curtos e com assuntos familiares. Bom, os assuntos da escola não são necessariamente os assuntos familiares, são os conhecimentos científicos. Portanto, o próprio assunto, né, ele já precisa receber um tratamento metodológico que dê acesso na troca entre esse conhecimento escolar e os conhecimentos que o educando traz. Nessa troca, né, já vão o próprio conhecimento, que é diferente do conhecimento que o adulto traz, já vai precisar ser apresentado de uma maneira que lhe seja acessível, quanto mais esse conhecimento apresentado nos textos escritos, né? A gente vai ter também na EJA muitas pessoas dentro do nível do alfabetismo básico. Pessoas classificadas nesse nível podem ser consideradas funcionalmente alfabetizadas, pois já leem e compreendem textos de média extensão, localizam informações, mesmo que seja necessário realizar pequenas inferências, e leem números na casa dos milhões, resolvem problemas envolvendo uma sequência simples de operações, têm noção de proporcionalidade. Mostram, no entanto, limitações quando as operações requeridas envolvem maior número de elementos, etapas ou relações. A gente tem aí no nível básico 47% da população pesquisada. Bom, mais uma vez, né, se a gente está falando aqui de nível básico, nós estamos falando de pessoas que estão na escola, que voltam a estudar e que vão precisar, né, da linguagem escrita para ter acesso aos conhecimentos científicos trabalhados pela escola.
E como é que eu me preparo como professora para fazer essa mediação, tendo em vista, né, essa condição de leitura dos meus alunos? A primeira questão é que não posso pensar que os meus alunos, isso não acontece só na EJA, né, porque vocês vão ver agora que o que a gente consideraria no nível pleno, né, o ideal, né, pelo menos no final do ensino médio, corresponde apenas a 28% das pessoas pesquisadas, que são aquelas pessoas cujas habilidades não mais impõem restrições para compreender e interpretar informações, distinguem fato de opinião e realizam inferências e sínteses. Quanto à matemática, resolvem problemas que exigem maior planejamento e controle, envolvendo percentuais, proporções e cálculo de área, além de interpretar tabelas de dupla entrada, mapas e gráficos. O que às vezes eu percebo, né, é que muitos professores trabalham como se todos os alunos estivessem no nível pleno de alfabetização. E esse é o nosso ideal, esse é o nosso horizonte. Mas o fato é, né, que para que os educandos e educandas, fizemos aqui o recorte da EJA, né, cheguem ao nível de alfabetização plena, é necessário um trabalho metodológico de mediação do conhecimento, mas também de mediação desse conhecimento via linguagem escrita. Por isso, a importância na qualidade dos materiais escritos, a adequação desses materiais ao perfil do público da EJA, ao fato de que as pessoas, né, que frequentam a EJA possuem histórias de vida que precisam ser levadas em consideração. Por isso, essa metodologia e a escolha desse material é tão importante, né, porque ele precisa revelar, né, o conhecimento dessas especificidades dos sujeitos da EJA, né. Pensando um pouco mais nisso, né, eu trouxe um exemplo de um texto de um aluno da EJA, para a gente pensar de os conhecimentos, não só que os nossos educandos não têm, mas principalmente os que eles já têm, né? É muito comum se olhar para um texto e pensar, nossa, né, olha o que ele não sabe, olha o que ele errou. Não, o nosso olhar aqui é o que ele sabe, de que ponto eu vou partir para então, né, poder almejar, ter como horizonte a alfabetização plena, né? Esse é um texto de um aluno, Manuel, e talvez numa primeira lida a gente tenha um pouco de dificuldade para compreender, mas eu acredito que não exige muito esforço, né, para saber que o Manuel ele é jardineiro, de que ele está bastante contente com o salário, e daí eu já faço uma inferência, né, ele não vai pedir aumento, ele está contente com o salário, e de que a principal característica dele é ser caprichoso. Bom, se eu leio em busca dos saberes do Manuel, eu tenho aqui o registro, né, da história dele, ainda com certa dificuldade em questões como segmentação, pontuação, né, ortografia, mas o principal o Manuel já traz, que é a possibilidade dele mesmo registrar a sua história sem interferência por meio do texto escrito. A partir dessa constatação, a minha atuação como professora vai ser não olhar o que ele, não olhando o que ele não sabe, mas olhando o que ele sabe, criar situações, né, escolares, que é o ambiente que a gente está, para que ele aprenda aquilo que ele ainda não sabe. Se eu não faço essa leitura na EJA, eu corro o risco de deixar de lado todas as experiências de letramento, não vou nem entrar na questão deixar de lado as histórias de vida dos sujeitos, né? Mas vou pensar aqui nas histórias de letramento, de esforço
cognitivo, de criação de estratégias, de saberes sobre a linguagem escrita, que os alunos e alunas da EJA já trazem, né? E reconhecer essas estratégias, esses saberes, é importante para que eu possa construir uma metodologia que permita que ele alcance a alfabetização plena. Esse outro texto aqui, também, né, quem olha muito para as questões formais, talvez deixe de perceber o quanto de conhecimento linguístico o aluno já traz. Estes 4 corações aqui é porque ela tinha o desenho, ela desenhou 4 corações, uma aluna, significa o verde e esperança, os nossos corações e o meu e de minha família, que juntos vivemos muito felizes, cheios de felicidade, porque vivemos bem, gostamos de todas as coisas boas que existem. Qual que é o papel do educador aqui, né? Além de interagir com essa história, reconhecer que atrás dela tem um sujeito, uma identidade, adequar, por meio de uma metodologia de trabalho com a linguagem escrita, esse texto às questões formais. E para isso, né, eu tenho que levar em consideração de que se trata aqui de um jovem ou um adulto expressando a sua história de vida e expressando também os seus conhecimentos da linguagem escrita, que são muito mais ricos que os conhecimentos que a própria criança traz, né? Eu não tenho como comparar o letramento de uma criança com o letramento de um jovem adulto, porque as experiências, não só as experiências de vida são muito diferentes, mas as experiências com a própria sociedade letrada são diferentes, né? A ponto de eu ter exemplos como esse daqui. Eu recebo muitas placas, e acho que no mundo virtual agora elas rolam bastante, né? Muitas placas e as pessoas me mandam com a intenção de que eu dê risada, de que eu ache, olha, né? Olha que ponto chega a ignorância. E eu sempre respondo educadamente, né? Dizendo, olha o que é uma pessoa que passou pela escola talvez 6 meses, recebeu algumas informações sobre a escrita, olha o que ela dá conta de produzir, de criar a partir desses poucos saberes que ela recebeu, né? A gente tem uma placa aqui bem interessante, né? Possivelmente o sujeito recebeu a encomenda dessa placa, e de todas as palavras que lhe foram encomendadas, a palavra afrodisíaco foi a que ele teve problemas, né? Mas não se vexou por isso e escreveu do jeito que ouviu. E ainda fazendo uma adequação para o padrão formal, né? Porque afro, segmentando, flor, fro não pode ser, né? Na escola todo R intermediário é corrigido como L. Então, ele faz uma hipercorreção. A, flor, bom, o D também está claro como preposição de alguma coisa, então só pode ser zíaco. E eu penso sempre, né, que condições eu, se tivesse passado minimamente pela escola e recebido muitas vezes uma informação a ser memorizada, teria para fazer essa leitura de algo que eu ouvi e uma adequação para o texto escrito, né? Ou seja, né, se a gente não leva isso tudo em consideração, acontece que muitas propostas, muitos materiais acabam tratando o adulto como se ele não tivesse conhecimento e como se lhe fosse possível destinar um material um pouco que decalcado, uma metodologia um pouco que decalcada daquilo que se faz para a criança, né? Nesse sentido, né, eu gostaria de terminar com uma frase do escritor Moacir Scliar, que quando teve oportunidade de conhecer o conceito de neoleitores, num concurso promovido pelo MEC, chamado Literatura para Todos, do qual participavam escritores do Brasil inteiro, escrevendo para
adultos do Brasil, jovens e adultos, especialmente do Brasil alfabetizado, né? Ou da fase 1. Então, neoleitores, quando ele teve a oportunidade de conhecer os conhecimentos dos neoleitores, ele disse o seguinte: neoleitores é uma expressão que recupera a dignidade individual ao falar de uma possibilidade de renovação pessoal mediante a leitura. Neoleitores significam uma neocultura, um neopaís certamente melhor do que aquele que temos. E eu acho, né, ou tenho certeza, que pensar nessa perspectiva toda é a possibilidade também não só de uma renovação pessoal do educando, mas do educador e da própria educação. É isso.